Vamos cumprimentar então o Dr. Pedro Brás, psicoterapeuta da Clínica da Mente. Muito boa tarde, Dr. Pedro. Vamos falar sobre hipocondria e quem sofre dela são os hipocondríacos, não é? Isso. É uma patologia, é uma síndrome, está cientificamente estudado que existe a hipocondria? Sim, mas é preciso perceber que a hipocondria não é uma doença do cérebro ou uma doença genética. É apenas uma preocupação excessiva que algumas pessoas têm e que perturba imenso a sua saúde. Nós dizemos que é um distúrbio psicológico. É uma forma de sentir um estado de saúde que traz às pessoas que têm neste estado uma ansiedade tal que as perturba imenso. E cria aqui um transtorno também obsessivo sobre as doenças. Muitas vezes chamamos que são as pessoas que têm mania das doenças, que estão sempre a consultar tudo sobre as doenças, qualquer sinal no seu corpo desperta a atenção, e todos estes sinais que as pessoas sentem, que as fazem sentir que estão doentes, criam uma ansiedade extrema e perturba-as bastante. As pessoas que normalmente têm mais este tipo de comportamento e esta hipervigilância, não é? Isso. Até relativamente ao seu corpo e não só, porque basta às vezes ouvirem falar de algum sintoma ou de alguma doença e parece que elas próprias Já começam a ter. senti-lo, não é? Mas acabam mesmo por sentir estes sintomas, ou são pessoas com um grupo de características já psicológicas e de personalidade muito próprias e que as fazem ser assim? Não, eu acho que qualquer um de nós pode estar um dia num estado de hipervigilância, de preocupação excessiva. Basta para isso, em algum momento da nossa vida, termos vivido um trauma. O trauma é uma experiência verdadeiramente intensa que nos traumatiza. Quando nós dizemos que estamos traumatizados, quer dizer que não estamos a ter o controlo emocional para gerir as nossas sensações, os nossos pensamentos. Normalmente, as pessoas que têm esta hipocondria, ou seja, hipersensibilidade para as doenças, ou com hiperfoco ou hiperpreocupação para as doenças, as pessoas focam-se principalmente em doenças mortais. Estamos a falar infartos, AVCs, cancros, porque já são doenças terríveis para todos nós e que têm um dano muito, muito elevado. Portanto, as pessoas... Eu nunca vi uma pessoa hipocondríaca com uma constipação, por exemplo. Não é? Ou seja, ou por um problemazinho menor. Todos os problemas que afetam as pessoas e as pessoas mais hipocondríacas são problemas que podem levar à morte, que podem levar a grandes e graves prejuízos. Portanto, aqui um bocadinho mais catastrófico nesse sentido, não é? Seja, das doenças mais graves, não é? Todos nós fatais. temos medo das doenças graves, não é? Todos nós temos, se temos uma mancha na pele, se temos um batimento cardíaco mais acelerado, se temos uma dormência no braço, ficamos preocupados. Porque é normal, porque sabemos que estes sinais são sinais de uma possível doença e todos nós nos preocupamos. Mas algumas pessoas preocupam-se verdadeiramente em excesso. Como falou há bocado e bem, às vezes quando nos começamos a preocupar de uma forma muito intensa num determinado sinal, aquele sinal começa a aparecer. E às vezes não estamos doentes, mas a nossa própria preocupação faz-nos parecer que estamos doentes. E o mais evidente é os infartos. O que é que acontece com os infartos? O nosso coração é um órgão que todos nós sabemos que é um órgão dos mais importantes que temos. Raramente os sentimos a bater bastante, as chamadas taquicárdias. Portanto, quase que nem o sentimos, não ligamos muito à sua existência. Ele existe. Se tudo estiver a correr bem, nem damos por ele, não é? Mas todos nós sabemos que quando temos um infarto, as pessoas que têm um infarto, o coração começa a bater muito, há dormências no corpo e é muito grave para a nossa sobrevivência. Mas às vezes o coração bate muito forte, ou seja, com taquicárdias muito fortes e que não é sintoma de nenhuma doença grave. Por exemplo, por causa da ansiedade. Às vezes, quando estamos ansiosos, a ansiedade é um estado de energia, em que o nosso corpo reage com muita energia, e a energia provoca também que o coração bombeie mais o nosso sangue. E quando estamos em estados de ansiedade muito elevados, o coração bate muito. Só que algumas pessoas, quando o coração começa a bater muito, assustam-se com o próprio batimento cardíaco. E o próprio medo, o próprio susto que têm do batimento cardíaco, faz entrar em pânico. Só que o pânico traz mais ansiedade e a ansiedade faz os batimentos cardíacos mais ainda. E é um ciclo vicioso que se cria na mente humana com o medo do nosso estado cardíaco.
Só que qual é o problema? Cada vez que eu penso que posso estar a ter um ataque cardíaco, este medo faz com que o meu coração bata mais rápido e quando eu sinto o coração bater mais rápido, tenho a evidência de que não estou bem e que o meu coração pode estar mesmo a ter um ataque cardíaco e entra aqui novamente num ciclo. Podem estas pessoas chegar mesmo a sintomatizar, não é? Ou não o ataque cardíaco, ou seja, esta preocupação excessiva e as taquicardias que provém dessa preocupação excessiva não provoca nenhum dano ao coração, não provoca nenhum infarto, nem ataque cardíaco, mas o medo gera-se de tal forma que as pessoas quase sempre vão parar ao hospital. Eu muitas vezes digo na brincadeira que a psicoterapia devia fazer um acordo, um protocolo com os médicos do coração, não é? Com os cardiologistas. Porquê? Porque os cardiologistas frequentemente recebem pessoas saudáveis que vêm queixar-se que têm picadas no coração, que o coração tem arritmias, que tem vários problemas de coração e depois os cardiologistas veem que não tem problema nenhum. Porque afinal, essas pessoas têm a preocupação excessiva que as levam a sempre a procurar ajuda. A preocupação às vezes é tão intensa que quando os médicos dizem não, você não tem nada, você está bem, não acreditam. Eles não acreditam. E vão isso a outros médicos. Isso é o estadio máximo da pessoa hipocondríaca, não é? Já nem acredita nos próprios médicos, porque os médicos sabem que estas preocupações muitas vezes são excessivas, mas a preocupação da pessoa é tanta que eles ficam a acreditar, bom, este médico não conseguiu perceber a minha doença, não avaliou bem a minha doença, vou procurar outros médicos. E andam sempre a procurar médicos para validar o seu problema de saúde. Agora, se às vezes nós até brincamos e dizemos tu estás com a mania das doenças e aquela pessoa que ainda a dor de cabeça começou, já está a ir a correr a tomar os comprimidos e depois são aquelas pessoas também que leem muito as bulas, não é? Sim. E andam sempre e qualquer coisa que sentem vão logo a pesquisar, lista de sintomas, a ver, e depois há uma série de doenças, não é, que pode aparecer com um sintoma simples e é uma chatice, ficam a pensar naquilo. Mas às vezes nós tendemos a desvalorizar isto e a brincar e a achar que, ok. Mas há pessoas que isto acaba por ser obsessivo e acaba por tirar qualidade de vida às pessoas. Portanto, isto depois pode ser, sim, uma patologia de saúde mental. E muito grave. Nós estamos aqui a falar, quando nós falamos já em mania das doenças ou uma preocupação excessiva, há vários graus. Há uma preocupação quase normal, por exemplo, agora com esta questão do Covid, todos nós andamos preocupados, andamos de máscaras, estamos sempre a lavar as mãos, segundo os requisitos dos médicos, não é? E ainda bem que o fazemos, ou seja, estamos preocupados, ou seja, a preocupação é um estado normal também, quando é real, mas o nível e o grau de preocupação, de mal-estar que estas pessoas têm, muitas vezes é verdadeiramente limitador. Há pessoas que estão constantemente a medir as pulsações para tentar perceber se o coração está bem ou não. Há pessoas que estão sempre a olhar para a sua pele para ver se tem algum cancro. E isto diariamente, constantemente. E não é por piada, não é por não ter mais nada que fazer, não, é por uma preocupação séria. Vão ter consequências... Ninguém é mais afetado com esta condição do que a pessoa que tem esta Claro, porque a preocupação é constante. E muitas vezes falamos nos transtornos obsessivos compulsivos e a hipocondria é um transtorno obsessivo-compulsivo, em que obriga as pessoas a estarem constantemente focadas no seu estado de saúde, com medo de ter doenças, entram em estados de angústias extremos, muitas vezes, em pânico constantes e não têm nada. E da sua experiência, agora nestes últimos meses, Dr. Pedro, tem-lhe chegado com certeza muitos casos de pessoas que, se já afloravam aqui um bocadinho este tipo de comportamento, agora estão mais, porque agora há o tal inimigo real que em parte justifica alguns dos comportamentos, não é? Quando nos lembramos, por exemplo, de cenas do filme do Jack Nicholson, ele a lavar sempre as mãos com o sabonete e não sei o quê, lavava e deitava fora. Nós todos nos lembramos disto, não é? Porque há pessoas que convivem com este tipo de obsessão há muitos anos. Como é que se consegue tratar uma pessoa que agora, de facto, tem um inimigo real? Quando nós temos inimigos reais e quando reagimos à realidade, não podemos dizer que temos um distúrbio psicológico ou uma doença mental. Porquê? Porque estamos todos a reagir a um perigo real. Muitas vezes perguntam-me, será que tenho assistido e na clínica assistido a muitas pessoas que sofrem por causa do Covid? E a resposta é não. Na clínica
na psicoterapia, na psicologia, ainda não chegou ninguém, na minha, eu quase que posso generalizar, com um problema psicológico sobre o Covid. Porquê? Porque estamos todos a viver este problema. Ninguém tem este problema como irreal. Portanto, todos nós temos medo. Há pessoas que não saem de casa, mas as pessoas que não estão a sair agora de casa, e que o podiam fazer, mas que não estão a sair, até essas estão dentro de uma certa normalidade. Elas compreendem que é mais seguro para elas não sair de casa, a sociedade também compreende isso, portanto, nestes casos extremos, muitas vezes por causa do Covid, não podemos dizer que haja nenhuma patologia ainda. Quando é que nos vamos começar a perceber que há pessoas que ficaram apanhadas nesta rede psicológica de medos intensos por causa do Covid? É quando houver uma vacina, quando houver uma cura eficaz, quando já não houver necessidade de usar máscaras, de tanta proteção ou afastamento social, e alguns ainda não... E alguns não vão conseguir sair daquela prisão psicológica que toda a sociedade está a criar neste momento. Até porque houve pessoas que, a seguir ao período de confinamento, quando voltaram a poder fazer algumas coisas que faziam, não é? Se retraíram. E aí é que se viu também que havia pessoas que aquele confinamento... Foi difícil sair do confinamento, isso, não é? Foi. Mas daí a dizermos que têm um problema, não, porque nós podíamos lhes perguntar, então não sais porquê? Dizem, não, mas o vírus ainda está aí, eu tenho alguém Portanto, mais nunca idoso. Se vai conseguir, Nesta perceber. fase não dá para perceber, nem as pessoas assumem que não estão bem. Podem ter reações mais excessivas, mas ainda dentro do certo equilíbrio mental. Quando acabar esta pandemia, vamos ver quem é que ficou com este distúrbio psicológico de não poder tocar nos objetos, de andar sempre a limpar as mãos. Este é um problema que ainda não se vai ver. Agora, as pessoas que já vinham com estas patologias anteriores, com medos da contaminação, porque acreditam que há muitas bactérias e que se tocam, essas pessoas com o Covid acresceram as suas preocupações. Tá? Mas lá está. Mas esta parte das preocupações do Covid ainda está dentro da certa normalidade. E como é que a psicologia e a psicoterapia podem ajudar estas pessoas que já antes da pandemia tinham estes comportamentos? Como é que se trata, vamos dizer assim, um comportamento obsessivo-compulsivo relacionado aqui com o estado de saúde, esta designada Isso é muito hipocondria? importante saber, porque a mensagem que temos que passar para as pessoas é que este transtorno psicológico tem cura, tem tratamento. Não quer dizer que seja fácil. Às vezes as pessoas, quando me ouvem dizer que tem tratamento, tem cura, as pessoas dizem, então é fácil. Não, eu não estou a dizer que é fácil. É um processo, a psicoterapia é um processo que ajuda as pessoas a superarem estas dificuldades psicológicas. Mas não é fácil, é um processo. Como é que se trata? Temos que perceber então que todos os transtornos obsessivos, incluindo estes com as próprias doenças, nascem sempre de duas situações. A situação maioritária que potencia estes estados são os ataques de pânico. Os ataques de pânico, já falamos muitas vezes nisso, são estados traumáticos em que as pessoas vivem sensações tão fortes que ficam traumatizados com aquela experiência. E esse trauma depois desenvolve medos irreais, medos de que não se conseguem gerir e que são os potenciadores destes estados de hipocondria quando as pessoas têm um ataque de pânico, sentem o coração bater tão rápido, ficam extremamente preocupados com o estado do coração, com as tonturas, com a respiração, enfim, com vários episódios. Portanto, trata-se a hipocondria da mesma forma que se trata os ataques de pânico, ajudando o indivíduo a processar estes medos traumáticos que eles próprios não conseguem gerir, vindos de experiências traumáticas. No entanto, também há mas há um conjunto de pessoas que adquirem esta hipocondria através do exemplo. Não é? Muitas vezes as crianças são hiperprotegidas, em que os pais dizem tem cuidado porque podes morrer. E quando se diz a uma criança que pode morrer, muitas vezes elas não gerem muito bem isto da morte. E quando a criança percebe mal o cancro, porque alguém da família morreu com cancro, alguém da família morreu com um infarto. Aquele conceito vai sempre quando a criança associado... gera mal, a certa altura a mente fica muito sensibilizada à questão da doença e da morte. Veja só, um dos grandes eventos que ocorreram, penso que foi 2007, salvo erro, que potenciou bastante
o medo do ataque cardíaco. Ainda hoje eu atendo pessoas com este medo por causa deste evento. Foi a morte do Faer, aquele jogador do Benfica, que morreu do ataque com infarto no meio do campo. Toda a gente estava a assistir a isso e o choque que muitíssima gente teve. Pela primeira vez viu uma morte em direto de um jogador jovem, saudável. O choque de ver e de assistir àquela morte em direto fez com que essas pessoas começassem a concentrar-se nelas próprias e perceberem, terem a consciência sobre o seu coração. No entanto, é uma consciência errada. Poucas pessoas, felizmente, morrem de infartos tão jovens como aquele. Ou seja, nós não nos devemos preocupar muito com os infartos. Temos que nos preocupar, mas não em excesso. Mas depois de visionar um ataque cardíaco, um infarto em direto, da forma como foi falado, muitas pessoas ficaram com este medo intenso de também ocorrer nisso com eles. E depois, este mediatismo também, parecendo que não, mesmo as pessoas mais tranquilas e que de todo têm este tipo de comportamentos, a verdade é que, e reportando agora para o que se passa na atualidade, a verdade é que nós estamos a ser bombardeados 24 sobre 24 horas com este assunto, não é? Com as doenças, com a morte. Esteja atento, proteja-se, ok. E sabemos que é isso que temos que... Sim. Não nos podemos esquecer disso, mas depois há o outro lado da moeda, que é preocupar-nos em excesso ao ponto de podermos ficar... doentes com isto e bloqueados, até maniatados mesmo, não é? O que eu mais receio, que eu ainda não consigo ver ou perceber as consequências que surgirá desta pandemia, é os medos que as crianças estão a ter agora, que não estão a conseguir gerir agora, e as consequências que vai ter no futuro. Mas eu lamento imenso as crianças. Porque devo só confessar-lhe que tenho um exemplo próximo em que as professoras já pediram aos pais para, de facto, começaram a ouvir frases para miúdos de 4 e 5 anos que não são muito normais. Portanto, os miúdos ou ouvem o que os pais dizem, ou os familiares, ou muitas vezes está a televisão ligada, mesmo que esteja baixo, ou no rádio, eles vão captando tudo. E depois dizem frases com esses conceitos que eles não compreendem, da morte, da doença e do vírus e do coronavírus, que eles não percebem bem. Imagine uma criança de 4 anos neste momento na pandemia. O que a mãe ensina uma criança de 4 anos não tem o discernimento sobre a atualidade e não percebe que isto é uma pandemia temporária por causa de um fator externo muito identificado. Mas uma criança de 4 anos, a realidade delas não me chegou a mudar. Porque há um ano atrás ela não tinha a consciência de si mesma, nem sabia, mas aos 4 ou 5 anos começa a ganhar consciência. Imagina o que está a dizer uma criança de 4 anos, dizendo assim, não podes tocar no copo de alguém, tens que lavar cada vez que sais e entras de casa as mãos, se tocares em alguém, se alguém te tocar na roupa, tens que lavar a roupa com água quente. Enfim, a criança vai aprender de que sujar-se é muito mau, que estar em contacto com os outros sem máscara é muito mau, cumprimentar as pessoas é mau. E não sei se os pais estão a explicar à criança de que é mau por enquanto, depois vai ser bom. Não sei se estamos a conseguir fazer esta transição bem. E não há nenhum manual para fazer isto. Estamos a aprender, não é? E nem sabemos não há o bem ou o mal, é aquilo que estamos a tentar fazer todos o melhor, não é? Mas vai ter consequências, principalmente nas crianças, que não estão a compreender estas regras e podem achar no futuro de que podem ser contaminadas e, com isso, podem matar os seus entes mais velhos, os entes queridos mais velhos. Portanto, daí que possamos ter este estado de hipocondria replicado em mais pessoas, em jovens adultos no futuro, é isso? Esta pandemia, não sabemos, mas pode provocar no futuro um medo intenso e criando mais hipocondríacos, ou seja, pessoas com medos irreais, mas que de alguma forma foram aprendidos neste processo. Portanto, a hipocondria, como estávamos a falar há bocado, nasce destas duas circunstâncias, de aprendizagens erradas, como esta que as crianças podem ter e no futuro pode provocar, mas é muito mais prevalente como consequência dos ataques de pânico. Os ataques de pânico, por exemplo, um adulto, quando está a falar com alguém sobre cancro e quando está a pensar que também pode ter um cancro, se neste momento em que está a ter medo do cancro não gerir as suas emoções e entrar em pânico, este pensamento sobre o ter cancro pode lhe criar tanta ansiedade no futuro que fique hipersensibilizado em relação a esta doença e de uma forma irracional. Ou seja, que ela própria não compreende, mas vai estar hiper focada nas doenças e vai bloquear-se e vai ter toda a sua vida condicionada. Portanto, quem tiver ansiedade
E quem experimentar este tipo de situação pode e deve pedir ajuda, não é? A psicoterapia. Isso é que é importante. O problema é reconhecer. O grande problema do tratamento da hipocondria é as próprias pessoas reconhecerem que afinal elas não têm um cancro ou não têm um problema cardíaco, têm um problema psicológico. E primeiro que reconheçam. As famílias reconhecem isso. As famílias acham e percebem... são os primeiros a sinalizar, não é? Sim, que é exagerado. Mas a dificuldade que as famílias têm é convencer os familiares de que não têm um problema cardíaco, não têm cancro, têm sim um problema psicológico. Qual é o aviso e a chamada de atenção? Sempre que vamos ao médico, 1 ou 2 médicos, vá. E os 2 médicos dizem, você não tem nada no coração, você não tem nada, problema de pele. Pode estarem os 2 errados. Então nós temos que reconhecer, então a preocupação excessiva é minha. Porque se o médico que estuda a saúde e o corpo humano acha que nós não temos problema nenhum, porque é que somos nós a achar que temos um problema algum? Claro... Qual é o perigo das pessoas tentarem automedicar ou então de tentarem resolver este tipo de situação só com recurso à medicação? Primeiro... Para se acalmarem, não é? Para, no fundo, adormecerem um bocadinho aquilo que sentem. Qual é o perigo disso? Primeiro, quando as pessoas se automedicam, medicam-se para a suposta doença que têm. E isso é mau. Já está tudo mal, já são 2 coisas que estão mal, não é? Se não têm doença nenhuma, não precisam de nenhum tipo de medicação para uma doença que não têm. Depois, se apercebem que o que elas têm é uma preocupação excessiva, muitas vezes há tendência para se tomar ansiolíticos ou antidepressivos, mas o que eu digo às pessoas é, se têm uma preocupação excessiva, têm que a resolver, têm que conseguir ultrapassar, gerir as suas emoções. E a psicologia e a psicoterapia são as 2 áreas que podem ajudar as pessoas a superarem os seus traumas, superarem e controlarem as suas emoções, para que as pessoas consigam gerir os seus medos de forma a que esses medos não condicionem o bem-estar da pessoa. E quando falamos de psicoterapia e psicologia, estamos a falar de dar ferramentas a estas pessoas muito práticas e efetivas, não é só aquele processo de não é só conversar. Terapia. Exatamente, isto eu foco sempre aqui porque as pessoas... A psicoterapia não é um processo em que as pessoas vão falar sobre os seus problemas, não. Na psicoterapia, as pessoas falam sobre os seus problemas para dar a entender ao psicoterapeuta quais são as suas dificuldades de facto, mas... O papel do psicoterapeuta é encontrar ferramentas psicológicas, ou seja, ajudar as pessoas de uma forma mental, utilizando ferramentas psicológicas para elas conseguirem gerir os seus medos. Veja só, a psicoterapia numa só sessão consegue tirar qualquer fobia. Fobia a animais, fobia a elevadores, não é? Nem todos os modelos, há vários modelos depois de psicoterapia, mas o que eu defendo, por exemplo, numa só sessão, ajuda as pessoas a irem andar de avião, por exemplo. Se as pessoas tiverem 1h30 numa sessão de psicoterapia, conseguem deixar de sentir medos que muitas vezes os bloqueiam numa 1h30. Claro que um transtorno obsessivo-compulsivo, uma depressão, um estado de ansiedade, não é só uma sessão, é um conjunto de sessões para ajudar o indivíduo. Mas é só para perceber que numa 1h30 as pessoas podem deixar de ter medo de andar de avião. Podem deixar, não é? Podem gerir efetivamente as suas emoções. E com quê? Não é só com conversa. São exercícios que as pessoas fazem, ajudadas pelo psicoterapeuta, para conseguirem gerir os seus estados emocionais e ultrapassarem as suas dificuldades. Se tornarem mais autónomas dessas situações para se poderem controlar as suas emoções. Portanto, isso é facto, está estudado e está comprovado. Sim. E há essa ajuda para quem dela precise. Agradecer uma vez mais a presença do Dr. Pedro Braz aqui no consultório. Nós vamos seguir para intervalo. A seguir falamos sobre ortodontia e medicina dentária. Até já.